Olá, dominantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de redação. Falaremos sobre algo muito legal, muito interessante, que são os tipos textuais. Cada texto, ele é classificado de acordo com o que pretende passar e também com a sua estrutura. Vocês sabiam disso? Não? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Tipos textuais. Os tipos de textos são classificados de acordo com sua estrutura, seu objetivo e sua finalidade. De acordo com a tipologia textual, eles são classificados em 5 tipos: texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo, texto expositivo e texto injuntivo. O primeiro deles, que é o texto narrativo, tem como marca fundamental a existência de um enredo, no qual são desenvolvidas as ações das personagens, marcadas pelo tempo e espaço. O texto narrativo, ele traz o desencadeamento de ações num plano que pode ser psicológico ou pode ser num plano físico, assim como também o nosso tempo pode ser um tempo físico ou um tempo psicológico, um tempo cronológico ou imaginário. As personagens, nós temos a personagem principal, que é chamada de protagonista, e aqueles que se opõem, que são chamados de antagonistas. Temos também personagens secundárias, temos o narrador, que também apresenta uma classificação diferente, né? Aquele narrador que participa da história é narrador personagem. Temos o narrador que apenas observa, temos também o narrador que é intruso. Então, o texto narrativo, ele tem uma característica muito própria, que é de contar uma história com riqueza de detalhes. Exemplos de texto narrativo: contos, fábulas, romances, novelas e crônicas. Lembrando que todos esses textos, eles são narrativos e eles diferenciam-se por conta da sua estrutura e também por conta da sua extensão. O texto descritivo, como o próprio nome já diz, é um tipo de texto que apresenta a descrição de alguma coisa, seja de uma pessoa, um objeto, um local. Assim, ele expõe apreciações, impressões e observações de algo, indicando os aspectos, as características, os detalhes singulares e os pormenores. Então, gente, o texto descritivo, ele vai descrever. Vamos supor que me peçam para descrever o meu dia. Eu acordo às X horas, tomo café, vou contando como as coisas acontecem. Eu estou descrevendo o meu dia para vocês. Alguns recursos linguísticos relevantes na estruturação desses textos descritivos são utilização de adjetivos, né? Você vai dizer se é bonito, se é feio, se é alto, se é baixo, pequeno, grande, perto, longe. Verbos de ligações também para poder caracterizar. Metáforas e comparações. Exemplos: diário. Diário é uma descrição. É a descrição do seu dia, um relato, uma biografia. Você está falando sobre a sua vida, né? Você está descrevendo a sua vida. Notícia e cardápio. Tudo isso, gente, é exemplo de texto descritivo. Falando ainda dos tipos textuais, nós temos o texto dissertativo. O texto dissertativo é muito popular, muito famoso, porque ele é muito estudado e cobrado para o Enem e vestibulares. Esse texto busca defender uma ideia e logo é baseado na argumentação e no desenvolvimento de um tema. Geralmente, os textos dissertativos argumentativos, além de serem opinativos, buscam persuadir o leitor, buscam fazer com que o leitor ele seja convencido por aquilo que nós estamos escrevendo. Exemplos de texto dissertativo: resenha, artigo, ensaio, monografia e editorial. O texto expositivo, gente,
Lembrem-se sempre dos nomes dos textos, ó. Expositivo, expor. Esse texto expositivo, ele pretende apresentar um tema a partir de recursos como a conceituação, a definição, a descrição, a comparação, a informação e enumeração. Dessa forma, o objetivo central do emissor é explanar, é discutir e explicar sobre um determinado assunto. Então, a gente costuma dizer que esses textos expositivos, eles buscam ensinar alguma coisa. São textos que expõem determinado assunto e são muito utilizados no meio acadêmico e empresarial. Exemplo, seminários, né? Quem nunca apresentou um seminário na escola? Explique sobre... Aí você se reúne em grupo ou mesmo individual e explica. Você está expondo determinado tema. Entrevistas, vão perguntar para você qual é o seu ponto de vista sobre alguma coisa e você vai expor. Palestras, a mesma coisa, a mesma ideia de seminário, né? Uma enciclopédia. Na enciclopédia nós temos a definição de palavras. Verbete de dicionário, a mesma ideia da enciclopédia. Nós temos aí o significado das palavras, o significado dos itens, dos objetos. Por último, nós temos o texto injuntivo. O texto injuntivo ou instrucional está pautado na explicação e no método para a realização de algo. Então, o texto injuntivo é o texto que nos ensina a fazer alguma coisa. Assim, um dos recursos linguísticos marcantes desse tipo de texto é a utilização dos verbos no imperativo, né? As ordens ou os conselhos, de modo a indicar uma ordem. Exemplos, um regulamento. A organização de algo, um concurso. No concurso a gente tem um regulamento, num campeonato a gente tem um regulamento. Por quê? Eles norteiam, eles explicam como algo será feito. Uma propaganda. Numa propaganda, nós temos aí, né, um texto que tenta convencer a outra pessoa de que aquele produto é bom através de verbos no imperativo, através de um comercial ali, um merchan. Receita culinária. Receita culinária também nos ensina a fazer algo, um alimento, a preparar algo que teoricamente a gente não sabe. A bula de remédio nos ensina como tomar aquele remédio, os efeitos colaterais, os benefícios. Manual de instruções nos ensina a montar um objeto, a usar alguma coisa, como fazer alguma coisa. Então, esses textos que nos ensinam a fazer coisas são chamados de textos injuntivos. Espero que vocês tenham compreendido que nós temos 5 tipos textuais e cada um desses tipos textuais relaciona-se diretamente a uma estrutura e a um objetivo específico. Nas aulas de redação, nós estudaremos mais profundamente o texto dissertativo, sobretudo o dissertativo argumentativo, que é o adotado pela prova do Enem. Um abraço e até a próxima aula!